Boa noite, meu irmão, minha irmã. Vamos hoje vivenciar mais um momento da nossa Lexio Divina. Esse momento da leitura orante da Palavra de Deus, que todas as quartas-feiras nós vivenciamos aqui pelo Facebook da Paróquia de Santo Antônio. Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida de todos da sua família, que Deus possa iluminar os nossos corações para que possamos acolher com amor a sua palavra, que é luz para o nosso caminhar, que nos conduz, que nos orienta, que nos ensina qual o melhor caminho devemos seguir. Iniciemos invocando a Santíssima Trindade em nosso meio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos hoje tomar a nossa Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos do 16 ao 20. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos do 16 ao 20. É o Evangelho do próximo domingo, como nós fazemos todas as quartas-feiras aqui em nossa Lexio Divina. Nós refletimos o Evangelho do domingo subsequente, e será o domingo da Santíssima Trindade que nós estaremos celebrando. Vamos vivenciar no próximo domingo a solenidade da Santíssima Trindade. Quero lembrar a todos que vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook da Paróquia de Santo Antônio estarão recebendo o link desse programa hoje excepcionalmente, tá? Está sendo gravado hoje mesmo, só que no horário que nós vamos ao ar ao vivo às 19 horas, eu tenho um compromisso hoje na Paróquia de Santo Antônio. Por esse motivo, o programa está sendo gravado agora com 1 hora de antecedência para que todos possam participar desse nosso momento da leitura orante da Palavra de Deus. Na semana que vem, nós retomaremos com o nosso ritmo normal, ao vivo, com a nossa transmissão pelo Facebook da Paróquia de Santo Antônio. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos voltaram a Galiléia, a montanha que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns tiveram dúvida. Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E depois, fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado.
eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora fazer a nossa leitura silenciosa deste texto bíblico, nesse momento da leitura orante da Palavra de Deus, prestando atenção em cada palavra que é agora dirigida a cada um de nós através do evangelista São Mateus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, este trecho do evangelista São Mateus, que nós lemos na solenidade da Santíssima Trindade no próximo domingo, é o finalzinho do Evangelho de São Mateus, do último capítulo, o capítulo 28. E Jesus, ele fala aos 11 discípulos que voltam a uma montanha na Galileia que Jesus lhes tinha indicado, diz o autor sagrado. A montanha no Evangelho, e sobretudo no Evangelho de São Mateus, é o lugar onde Deus se revela, onde Deus manifesta-nos a sua graça. Subir ao monte. Moisés sobe ao monte e recebe as tábuas da lei. No monte acontece a transfiguração e tantos outros momentos dentro da palavra de Deus. Deus se revela no monte. É o momento em que nós nos encontramos com o Senhor, que nos revela o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. É no monte que nós fazemos a experiência do amor de Deus. Lembram-se do episódio da transfiguração? Em que Pedro fica maravilhado e diz: vamos fazer para nós 3 tendas, Senhor, e vamos ficar aqui. Aqui é tão bom. Vamos fazer uma tenda para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor. O monte é o lugar onde nós fazemos a experiência do sagrado. É onde nós temos o nosso encontro com Deus. O monte na Bíblia, atualizando para a realidade de hoje, corresponde aos momentos de intimidade que temos com o Senhor, quando o visitamos na capela do Santíssimo Sacramento, quando nos recolhemos para um momento íntimo de oração com Deus, de escuta. É o momento em que nós nos colocamos diante da presença do Senhor em uma total atitude de abertura ao seu amor e à sua graça, para que Ele nos revele a sua misericórdia, para que Ele nos dirija a sua mensagem. Nós vamos até o monte para ouvir a voz de Deus que nos fala. E aqui, Jesus então se manifesta a eles. E no versículo 17 diz: quando viram, prostraram-se, mas alguns tiveram dúvida. Assim é a nossa vida, não é verdade? Nem sempre nós temos a nossa fé plena em Deus. Muitas vezes as dúvidas tomam o nosso coração, as incertezas rondam a nossa vida, nós nos sentimos confusos diante de tantas situações no mundo que nos levam a diversos questionamentos diante de Deus. E é nessa hora que nós precisamos ter fé, acreditar e confiar. Não estamos falando aqui de uma fé ingênua, de uma fé inocente, mas de uma fé madura,
fruto da nossa experiência com o Deus misericordioso e amoroso que se nos revela em todos os momentos da nossa existência humana. É a este Deus que nós servimos, é a este Deus que nós amamos, é a este Deus que nós seguimos. E temos a certeza de que é o Deus amoroso e misericordioso que jamais irá frustrar a nossa esperança. Ainda que enfrentemos desafios, dificuldades, tribulações, as tormentas da nossa vida, Deus estará sempre conosco e precisamos ter esta atitude de fé, de confiança em nosso Deus, pois assim nós somos capazes de perceber a sua graça agindo em nossas vidas. E prossegue no versículo 18. Jesus aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus é aquele que fala com autoridade plena e verdadeira. A autoridade de Deus, ela está entrelaçada ao amor misericordioso que ele tem por cada um de nós. Não tem a ver com autoritarismo, que subjuga as pessoas, que coloca as pessoas numa atitude de servidão meramente de escravidão. Não. A autoridade de Jesus é a autoridade daquele que revela o amor misericordioso do Pai, e este amor é que move todos aqueles que se abrem à graça de Deus a fazerem sua santa vontade, a partir de uma adesão livre, espontânea, que é fruto da experiência com Deus. Através da nossa experiência com o Senhor, na nossa intimidade, na oração, como aqui no contexto da Bíblia, no monte, nós nos tornamos abertos à ação de sua graça. E assim reconhecemos a autoridade divina que age em nossas vidas para cumprirmos a nossa missão, para aderirmos ao projeto de Deus de implantar o seu reino de amor e de salvação em meio a tantas realidades obscuras que necessitam da luz de Cristo. E depois, fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus estende o seu discipulado ao mundo inteiro, a toda a humanidade. E aqui nesta solenidade da Santíssima Trindade, em que nós nos prostramos em atitude de adoração ao Deus uno e trino, que é um só em três pessoas, nós somos chamados a cada dia a buscar abrir os nossos corações para que estejamos em plena comunhão com Deus e também que vivamos em comunhão enquanto irmãos e irmãs, chamadas, escolhidos pelo Senhor para anunciar a sua boa nova. A partir dessa experiência com a Trindade, que é o melhor modelo de comunidade, nós somos chamados a anunciar o Evangelho, a vivermos plenamente esta comunhão, esta solidariedade, esta unidade que faz com que sejamos uma igreja viva, uma igreja que vai ao encontro do outro, a igreja em saída, da qual constantemente nos fala o Papa Francisco. Somos chamados a irmos em missão, como filhos amados de Deus que querem se colocar a serviço, disponíveis, abertos à ação do Espírito Santo de Deus, seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo em total atitude de fidelidade ao Deus Criador. Deus acredita em mim e em você. Acredita que podemos construir um mundo melhor, a tão sonhada civilização do amor. E no mistério da Santíssima Trindade, a união é o elemento essencial que nos inspira enquanto igreja a seguirmos a nossa caminhada de fé e a vivenciarmos o nosso discipulado enquanto seguidores e seguidoras
de Cristo. É isto que o Senhor espera de cada um de nós. Mas para isso é preciso ter coragem. É preciso compreender e entender que não basta a experiência mística de Deus, mas é preciso também, a partir da experiência com o sagrado, ir para o chão da existência humana, caminhar na história, anunciando as verdades de nosso Senhor Jesus Cristo. É saber fazer a síntese entre a fé e a vida, entre a oração e a ação. E muitas vezes na nossa caminhada de fé nós percebemos que acabamos nos equivocando. Ora queremos viver só a experiência do monte, estar em total êxtase com o Senhor, mas nos esquecemos da realidade da missão. Por isso Jesus diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, e depois fazer discípulos entre todas as nações. Após a experiência do monte, Jesus nos envia. Após cada experiência de oração que temos, nós somos chamados a ir para a ação concreta. Jesus, nos evangelhos, nós vemos que ele se retirava para orar. Em vários momentos da Sagrada Escritura, nos evangelhos, nós vemos que Jesus se retirava aos lugares desertos para orar. Mas nós vemos Jesus em uma atividade plena, junto aos pobres, aos cobradores de impostos, às prostitutas, nas relações até mesmo com os mestres da lei, com os fariseus, que renunciaram a acolher a novidade que ele trazia. Mas Jesus estava envolvido na história, cumprindo a sua missão de forma concreta. E é isso que nós devemos aprender com a palavra de Deus. A fazer a experiência do alto, a experiência do sagrado e converter esta experiência em gestos concretos de amor em favor daqueles e daquelas que ainda não fizeram a experiência do amor misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. É este o chamado que Deus dirige a cada um de nós. E na solenidade da Santíssima Trindade, nós somos chamados a compreender que a vida em comunidade, que a vida em união é o elemento essencial da nossa caminhada de fé. Muitas vezes vivemos a nossa vida e a nossa caminhada comunitária em constantes conflitos com os outros. Às vezes não combino com o pároco, não combino com determinado coordenador de determinada pastoral, não combino com determinado irmão ou irmã que trabalha comigo na caminhada eclesial. E nós somos chamados a superar tudo isso para vivermos a plena união que faz de nós cristãos autênticos e verdadeiros, seguidores e seguidoras deste Cristo que viveu o amor, que viveu a doação, que viveu a entrega, que viveu o serviço. É este o chamado que nós somos chamados a abraçar a partir da leitura deste trecho do Evangelho de São Mateus. E no último versículo, que é o versículo 20, diz Jesus: ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Ensinai-os a observar os ensinamentos de Jesus. Observar os ensinamentos de Jesus significa vivenciar em primeiro lugar, porque muitas vezes nós falamos de Jesus, falamos dos seus ensinamentos, mas não os vivenciamos, não os colocamos em prática no nosso dia a dia. E isso é muito sério, porque servir a Deus requer de nós uma atitude de compromisso autêntico, pleno e verdadeiro, que nos leve realmente a buscarmos ser sinais do amor de Cristo Jesus. E o melhor meio, o melhor método, o melhor modo de se ensinar é através dos exemplos, é através dos gestos concretos. É claro que a palavra é o elemento do anúncio, mas a palavra sem o testemunho, ela é algo vazio.
A palavra acompanhada do testemunho, ela é instrumento de transformação, de mudança. E é isso que nós somos chamados a vivenciarmos no nosso dia a dia. E continua na segunda parte do versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Para Mateus, Jesus é o Emanuel, Deus conosco. É aquele Deus que caminha lado a lado do seu povo. O Emanuel, já anunciado pelo profeta Isaías no Antigo Testamento, que se manifesta a nós na plenitude dos tempos para revelar o amor de Deus. Jesus envia em missão os seus discípulos dizendo: estou convosco todos os dias. Vocês não caminham sozinhos. Nós já refletimos sobre isso no evangelho do domingo passado, na solenidade de Pentecostes. Jesus continua a insistir que não caminhamos solitários. Tanto que o próprio Deus quis ser comunidade, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse rico mistério de um Deus que se manifesta em três pessoas, que nos mostra a dimensão da comunhão, ou seja, é impossível viver bem de forma isolada, é impossível viver bem sozinho, ainda que viver com o outro implique uma série de desafios. Sozinhos nós somos incompletos, mas unidos pela graça de Deus, na comunhão do Espírito Santo de Deus, com os ensinamentos de Cristo Jesus, com a força do amor de Deus que se manifesta a nós, nós somos capazes de cumprir perfeitamente a missão que Deus nos confia. E é isso que nós queremos assumir no dia de hoje. E após compreendermos essa palavra, após meditarmos hoje apenas 4 versículos, do Evangelho, nós queremos rezar a palavra de Deus. E como sempre fazemos em todos os nossos momentos da leitura orante, eu convido você, meu irmão e minha irmã, nesse momento, a pensar o que este Evangelho te inspira nesse momento em que você se dispõe a rezar a palavra. Qual versículo mais lhe toca? O que esse Evangelho fala para você no cotidiano da sua existência, na realidade que você está vivendo hoje, seja ela no âmbito comunitário, familiar, profissional, social? Coloque a sua vida na presença do Senhor e permita que Deus fale ao seu coração. Você pode ser inspirado neste momento a dirigir uma oração de louvor a Deus, ou uma súplica, ou ao mesmo tempo a silenciar o seu coração para compreender o que Deus quer falar a você neste momento. Vamos, nesse instante de silêncio, nos colocar na presença do Senhor e compreender o que Ele nos revela a partir desta palavra que nós acabamos de ler e refletir.
Amém. À luz desta palavra de Deus que nós oramos, vamos assumir o nosso compromisso com o Senhor. O compromisso de escutar a Deus, de ouvir a Deus, de sempre buscar ao Senhor no silêncio da nossa oração, na nossa intimidade. Mas a partir desse momento, vamos também assumir o compromisso de assumir a nossa missão. A missão de sermos a igreja que vive o Evangelho de Cristo Jesus. Estamos nesses tempos de pandemia, tempos difíceis para toda a humanidade, também para o povo brasileiro, para o povo mineiro e sobretudo para nós que estamos aqui no sul de Minas. Sabemos que ainda estamos com os leitos dos principais hospitais de Covid e de UTI com ocupação de 100%. Tantas pessoas que não estão conseguindo um leito para se tratar, estão morrendo nos prontos-socorros e até em casa, porque não tem uma vaga para internação. Queremos assumir o compromisso, em primeiro lugar, de rezarmos uns pelos outros, pedindo a proteção, a graça de Deus para nossas vidas e a força necessária para tantas famílias que estão sofrendo este momento de dor e de sofrimento. Queremos também assumir o compromisso de ir e anunciar o Evangelho, fazer discípulos de Jesus a todas as nações, ou seja, ir ao encontro daqueles que precisam de nós, que precisam da nossa solidariedade, seja concreta, na doação de um alimento, em um auxílio financeiro, em uma palavra de conforto e de esperança, seja qual for a situação. Façamos algo de concreto para que possamos realmente ser sinais do amor de Deus enquanto igreja. Igreja que vive a comunhão, à luz do mistério da Santíssima Trindade. Queremos ser essa igreja viva, plena, cheia da graça do Espírito Santo, capaz de vivenciar o amor de Cristo Jesus. E quero aqui nesse momento agora rezar na sua intenção, na intenção de você que nos acompanha, e também colocar as intenções que foram apresentadas pedindo pelas famílias necessitadas, desamparadas, pedindo pela saúde de Adriano Souza Silva, pela saúde de Nair de Souza Ambrósio, pela saúde do Camilo, pela saúde de tantas e tantas pessoas que neste momento estão nos leitos dos hospitais, estão entubados nas UTIs. Que Deus possa confortar os corações dessas famílias que sofrem e também dar forças a todos os profissionais da saúde para que possam continuar cumprindo a sua missão. Que por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Mãe de Deus e nossa Mãe, a Senhora Aparecida, a qual nós renovamos a nossa consagração nesta noite, todos possam ser tocados pela graça de Cristo Jesus. Ó Maria Santíssima, que pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-nos debaixo de vossa proteção e socorrei-nos em todas as nossas necessidades, espirituais e temporais, e sobretudo na hora de nossa morte. Abençoai-nos, ó celestial cooperadora, e por vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza,
a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, esse restante de semana, e até a nossa próxima quarta-feira, em mais um momento da nossa Lexio Divina, aqui pelo Facebook da Paróquia de Santo Antônio. Que Deus abençoe você e sua família.